Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o guia analógico, um outro produto que a gente está lançando pelo LabLab. A gente tem então agora, no início, nesse lançamento, a gente tem duas versões, o verdinho, que é o guia analógico de bolso 135, e o guia analógico de bolso 120, que é o marrom. A proposta dos dois é a mesma, tá? A diferença a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Mas é um produto que a gente criou e desenvolveu, imprimiu, costurou, fez 100% dele aqui no LabLab. Então é um produto manual mesmo, feito pela gente, costurado pela Mari, impresso por mim. O miolo, toda a diagramação e a criação de conteúdo é todo nosso. Então é isso, é um produto bem legal, com a proposta de você levar ele no seu bolso, com uma canetinha, com lápis, para quando você for para a rua, você ter como anotar as coisas depois que você mandar para a gente ou para outro laboratório revelar e digitalizar, você conseguir checar aqui, ver o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que deu de legal, e também como uma coisa para recordação, para a gente ter um backup ali físico de todas as fotos que a gente tirou, de detalhes e tudo mais. Então a gente vai mostrar um pouquinho melhor sobre ele. Bom, gente, eu vou mostrar um pouco de cada um dos guias, tá? O guia 120 e o guia 135. A parte inicial deles é igual, então eu vou mostrar só de um e depois eu mostro as particularidades de cada um. Então, mostrando geral, aqui ele tem a ponta levemente arredondada, o papel Fedrigoni verde, aqui nesse caso, e o marrom no 120. A lombada canoa é reforçada, costura manual e impresso com matriz flexográfica com tinta tipográfica. Tem algumas imperfeiçõezinhas, características, mas a gente acha que isso faz parte da estética. Então vamos lá. Abrindo ele, a gente começa com os dados específicos de cada pessoa, então de quem está usando, Esse guia pertence a, contato, aí o início do primeiro filme e o final do 11º filme. No caso do guia analógico 135, ele tem espaço para 11 filmes e do 120 para 22 filmes. A gente vai explicar por quê. Então a gente tem anotações gerais aqui, do primeiro filme ao 11º filme, certo? E as páginas que ele está dentro do guia, para a gente consultar mais rápido. E aí a gente começa aqui, a primeira parte, como preencher o guia. A gente vai ter espaço, a gente vai mostrar isso aqui, a gente vai ter espaço foto a foto, mas como funciona? Então a gente vai ter aqui velocidade, abertura, data, horário. A gente tem 6 ícones aqui para você só dar um tiquezinho em cima, então se usou luz natural, luz noturna, luz artificial, uso de flash, múltipla exposição e uso de filtro. Beleza? E aí tem um espaço ainda para a gente fazer mais anotações de cada pose. No caso aqui, as anotações gerais, no filme 120 a gente vai ter então até o filme 22, já cabem mais. Beleza? Aí a gente continua com fotometrando sem fotômetro, é o Sunny 16, É para vocês conseguirem fotometrar se a câmera não tem fotômetro, vocês estão sem fotômetro de mão. Guia de relações, tudo tem um texto explicando e um guia visual, certo? Então a gente vai ter as velocidades, as aberturas, como isso interfere no efeito de arrasto, com a profundidade de campo e tudo mais. Tem as iconografias aqui para ajudar a compreensão, A gente prossegue agora ao triângulo das exposições, qual é a relação entre as exposições relacionadas diretamente à abertura, à sensibilidade, a asa do filme, ou não, e o obturador. A gente tem uma tabelinha aqui também para facilitar, de cada ponto do obturador do diafragma ou da asa, quanto que ganha ou quanto que perde de sensibilidade. Aí aqui a gente tem uma lista de uso de filtros coloridos, na fotografia preto e branco, especificamente. Então, por exemplo, aqui eu quero dar um pôr do sol mais natural. A gente pode usar o filtro amarelo. Então, tem alguns que servem vários filtros, tem a lista e o tipo de filtro. Aqui a gente tem umas listas diretas mesmo de todas as asas e velocidades com terço. Então, por exemplo, a gente está acostumado a usar geralmente de ponto em ponto. Então, do filme 100 vai para 200. Aqui tem a lista completa. Então, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400. Mesma coisa com velocidades, com os terços. Então, 1/15avos, 1/30avos, 1/60avos, a gente tem os meio pontos, Então, 1/60avos, 1/80avos, 1/100avos e por aí vai. São listas úteis para a gente fazer conversão. E falando em conversão, aqui a gente tem duas tabelinhas que vão ajudar bastante. Primeiro aqui, a equivalência de exposição entre velocidade e asa. Então, aqui a gente tem a asa e aqui a gente tem as velocidades, beleza? Cada coluna aqui a gente vai ter as relações, então, de uma mesma velocidade, por exemplo, uma foto que eu tiraria com asa 400, eu tiraria em 125,
a velocidade, eu tiraria num filme que fosse asa 200, eu tiraria na velocidade 1/60. Então cada coluna são as relações. E aqui uma outra que vai ser bem útil para fazer conversão direta. Então, por exemplo, se eu cheguei na fotometria, um fotômetro de mão, com o Sunny 16 ou com qualquer método de medição de luz, eu cheguei que a exposição correta de uma cena é um f, por exemplo, 5,6, na velocidade 4, eu posso usar então nessa mesma foto um f8 velocidade 2, ou um f4 velocidade 8, ou um f28 velocidade 15. Então cada linha aqui são todas as exposições equivalentes à relação, né, então, entre abertura mais velocidade. E bom, aí aqui acabou a parte de guia de consulta, e aí começa a parte guia de anotação filme a filme e foto a foto. Então a gente vai ter aqui um hashtag que é para você fazer às vezes alguma anotação de catalogação interna, né, que lá é o filme 320, você já pode colocar aqui. Data, 2 espaços para data, início e fim do filme, o local ou os locais que você bateu esse filme, que filme que foi, que asa que foi, qual é o tipo de filme, cor, cromo, PB ou cinema, câmera que você usou, lente que você usou e um espaço para notas. Isso vai mudar um pouco aqui no 120, por quê? No 120 a gente vai ter também o formato, né? Como tem vários formatos de câmera 120, a gente colocou aqui 6x4,5, né? Como uma 6645, 6x6, como Hasselblad, como outras TLR, 67, 68, 69, 612, 617 e 624. Então você faz um tiquezinho do tipo de fotograma que você usou. E aí a gente tem foto a foto, como eu tinha dito ali no início, como preencher velocidade, abertura, data, horário, especificações de exposição ali, né? Se você tirou com que tipo de luz, fez múltipla exposição, e um espaço para fazer anotações gerais. Então a gente vai aqui da pose 1 até a pose 37. Beleza? A gente colocou uma a mais, que geralmente cabe uma foto a mais nos filmes de 36. E aí continua assim até o final do guia analógico, beleza? Tem aqui o número, ó, filme 2, página 13, e por assim vai até o final. Aí no final aqui termina, tem um espaço ainda para outras notas e um colofon. No caso do 120, como o máximo de poses que a gente consegue são 16 poses em algumas câmeras 645, a gente só foi até a pose 16. Então cabe um dobro de filmes, né? Quando a gente vira aqui já começa um filme novo. Então filme 11 aqui, página 29, filme 12, página 31 e por aí vai, a mesma coisa. Então esses são os guias analógicos 120 e 135. Então é isso, pessoal, essa foi a apresentação dos guias analógicos 120 e 135. A gente vai começar a vender eles em maio de 2020. Provavelmente vai sair bastante, porque as pessoas que a gente contou gostaram bastante de como ele funciona e da ideia deles. E é algo que a gente vai produzindo. Como a gente produz 100% aqui, a gente não vai conseguir fazer uma leva grande como uma gráfica faria. E a gente também quer continuar fabricando por hora eles manualmente para ter a qualidade e o cuidado que a gente tem aqui, beleza? Então é isso, eles vão estar disponíveis para venda e fiquem espertos que provavelmente vai acabar rápido. Valeu e até mais!